TCast no ar. Estamos aqui no Maceió Shopping, no episódio comemorativo número 300, série 300. Estou aqui com um convidado especial, o Marcos da Abis Moda, e ele está sendo o convidado 306. Marcos, muito bem-vindo à sua presença aqui, um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo. Muito obrigado, acho que o prazer todo é meu e fico muito feliz e lisonjeado pela lembrança e principalmente pelo convite para a gente conversar e contar um pouquinho dessa história. Primeiro eu faço questão de registrar o prazer de tê-lo aqui, trazendo uma marca. Penso que ela é genuinamente alagoana, porque de fato eu desconheço um alagoano contemporâneo da gente que não conheça a Abis Moda. A Abis Moda é assim, cliente da Abis Moda, a família toda, a gente passa. O merchan de vocês é muito bom. Enfim, a Abis está no coração de Alagoas. Mas vamos lá, conhecer um pouquinho do teu trabalho. Você decidiu empreender, ou viver nesse empreendimento a partir de quando? Como tudo começou para você chegar onde chegou? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer aí pela preferência, por ser nosso cliente. E a Abis esse ano faz 40 anos. 40 anos. Eu e meu irmão, nós somos a segunda geração da empresa. Ela foi montada pelos meus pais. E junto com o shopping, a gente foi também... A gente não iniciou no primeiro ano do shopping, do Maceió Shopping, mas a gente iniciou depois do terceiro, quarto ano. E mais de 30 anos aqui. Sim, mais de 30 anos. E esse ano também são os 35 anos do Maceió Shopping. Então é uma comemoração bem bacana, bem junto aí, que a gente participou aí dessa evolução desse empreendimento que realmente é o líder de mercado do nosso estado. Mas, enfim, a ideia de empreender, ela nasceu desde quando eu era muito mais jovem e via meus pais participando desse projeto. Meu pai trabalhou em várias outras empresas de varejo também do estado e a gente veio crescendo. E eu costumo falar sempre, meu irmão, que uma das coisas que nos afastava muito, porque pelo trabalho ser muito intenso, então eu não tinha meio que um Natal junto com meus pais, um dia dos pais, um dia das mães, por exatamente essas épocas mais sazonais, eram épocas onde a gente ficava um pouco mais distante, e a gente viu e aprendeu que aquilo que nos afastava, no momento depois, foi o que mais nos uniu, quando a gente decidiu realmente trabalhar junto e levar e tentar desenvolver um pouco mais esse viés empreendedor com a expansão dos negócios para outras cidades, outros locais, outras empresas. Então, isso fez com que reaproximasse todo mundo. No início da tua história, você pensou em fazer outra coisa? Pensou em alguma outra formação? Seguir carreira solo em outro âmbito? Ou já abraçou a causa de primeira mão? Não, na verdade, a minha ideia inicial, eu sempre participei de clubes, de times. Eu joguei futebol fora. E joguei futebol aqui também, e esse era sempre, o meu intuito era ser atleta. Pensou em ser jogador? Meu era ser atleta. Olha aí, Júnior, não é só você não, Júnior. Eu tenho um amigo aqui que está na mesa, que ele também já jogou, foi para São Paulo, jogou no CSA, no CRB e tal, veio parar aqui. Posso contar, Júnior? Bacana, Júnior, acho que eu sei mais ou menos como é isso. Mas aí, no meu caso, isso foi há quase 40 anos atrás, né? Então era bem diferente do que é hoje. Bem diferente. Interessante, né? Eu brinco assim, às vezes até eu pergunto sem a pessoa dizer. Porque a garotada, né, os jovens, a boa parte, no início da vida, pensou em ser jogador, né? Então, você descobriu que não era bem o caso e aí voltou para os negócios. Na verdade, eu não cheguei a nem ficar total. Foi umas excursões assim, muito, muito breves. Mas logo no início, quando meus pais estavam montando, a gente vem de uma família muito pobre, muito humilde. Então... quando ele estava montando, a gente não tinha a estrutura que, graças a Deus, tem hoje. E tem vários funcionários e tudo, então tinha que voltar e tem que participar um pouco também desse projeto e trabalhar. E a partir dali, conciliando sempre com os estudos, trabalhava de manhã, estudava à noite. E sempre gostei também de me dedicar um pouco à parte mais acadêmica. Mas com uns 16 anos que realmente eu imaginei, disse, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer, desenvolver e vou levar aí esse caminho para tentar evoluir a empresa. A marca Abis, ela é genuinamente criada pelos seus pais, o nome e essa sequência? Ou ela começou com outro nome e depois performou, começou com Abis? Abis, ela começou com o nome Abis mesmo, até porque é meio que uma abreviatura do nome do meu pai. Meu pai chama Abdias, e aí transformou em Abis, e a Abis no início era uma loja voltada muito mais para a confecção, e depois ela migrou para o calçado, onde hoje é o nosso DNA total.
Mas a Abis vem de Abdias, que é da fundação do meu pai. Só calçados, não é isso? A Abis hoje, o foco dela realmente é calçados, é quase 100% calçados. Tem alguns acessórios, mas o foco é calçados. Mas ela iniciou como uma loja de confecção. Muito bom. Falando na linha do tempo, vamos considerar o marco zero para chegar até hoje. Primeira loja, segunda loja. Fala um pouquinho do início, né, desse plano de crescimento, mas logo lá no início. Centro. A Abis surgiu em 84. A primeira loja foi em 1984. A gente participa de alguns eventos e eles pedem, a gente fazia uma apresentação, e nessa apresentação tinha um Passat 79. Esse Passat 79 foi o capital social da primeira Abis. Foi a venda dele, e aí com essa venda dele conseguiu um certo recurso para poder desenvolver e montar o projeto que foi a primeira Abis. A Abis começou em 84 no centro de Maceió, ali próximo à Praça dos Palmares, é uma loja bem pequena, uma loja mais modesta, e 84, em 86 a gente abriu a nossa primeira filial, que já foi no Calçadão, foi na Boa Vista, e a partir daí a gente começou a evoluir. Fomos para a Praça de Aracaju em 91, a primeira incursão que deu errado, e aí a gente recuou, e depois, acho que em 93, mais ou menos, a gente foi para a segunda, e aí sim, muito mais estruturada, muito mais organizado. E hoje a gente atua desde Salvador até Caruaru e em algumas outras praças. Com quantas unidades, mais ou menos? Abis hoje, eles são 18 unidades. Abis calçados, tá? Mas a gente também opera com algumas outras lojas, e aí essas lojas, essas franquias também que a gente participa, aí são 58. 58. Marcos, empreender no Brasil é um desafio. Fala um pouquinho do teu DNA como empreendedor, no quesito de otimismo, no quesito de persistência. O empresário do Brasil às vezes se sente um pouco solitário, né? O que você diria para quem está começando, para quem está no mercado e quem às vezes, quando enfrenta a primeira pancada, quer desistir? Na tua trajetória, que lição você traz que pode inspirar a quem hoje está entrando, quem está no mercado e que está enfrentando os desafios? Gelson, você foi muito feliz quando você comentou que é um desafio muito grande. Às vezes o empresário se sente desprezado, ele se sente até marginalizado em determinados momentos, ele se sente solitário. Mas o empreendedor, o empresário, ele antes de tudo tem que ser muito resiliente. Ele tem que, hoje não cabe mais você querer imaginar o que vai fazer. Se você for entrar, entre realmente conhecendo que você vai querer se propor a atuar. Porque com isso é difícil, imagine sem isso. Outra segunda fase é porque hoje a molecada, a juventude que quer iniciar o empreendimento, eles são muito imediatistas. E não é fácil, você começa a galgar posições, até conhecimento, para que você consiga evoluir no que você se predispôs a desenvolver. E, acima de tudo, é confiar. Você tem que confiar em Deus, você tem que trabalhar bastante, trabalhar muito. Se você quer empreender, imagina que com empreendimento você vai trabalhar menos do que se você fosse do corporativo normal, então nem comece, tá? E eu cresci ouvindo uma coisa do meu pai que ele falava muito sério. Ele dizia: meu filho, tem uma coisa que é muito bom para a vida do homem, também tem uma coisa, essa mesma coisa é muito ruim, que chama opção. Quanto mais opção você tiver, menos foco você vai ter. Porque em qualquer dificuldade, em qualquer momento aí de aperto maior, não, eu tenho várias outras opções, então eu vou migrar, vou desistir dessa. E também quando você só tem uma opção e aquilo é a sua bala de prata, é a sua vida, também é muito mais difícil que você venha dar certo. Caramba, que exemplo, cara. É a história do Napoleão, que ao atravessar com seu exército, né, e do outro lado ele foi e queimou a ponte. Ou seja, ele não tinha opção, ele tinha que ir para a guerra para vencer. Essa fala do seu pai é muito, muito forte, muito interessante mesmo. E hoje em dia, Marcos, são tantas opções, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente se perde mesmo. Principalmente quando você fala do que temos de novidade, né? As redes sociais, o digital e tudo mais. São muitas opções. Antes de eu fazer essa pergunta, que tem a ver com opções, que tem a ver com digital, eu queria ouvir de você, tipo assim, em algum momento você, pela pressão como empresário, pensou em desistir?
Em vários. Não em um só não, mas em vários. Mas daí quando você começa a montar o que realmente é importante, o que você valoriza na sua vida, quando você leva só o dinheiro para continuar o negócio, você vai desistir muito rápido. Mas na Abs a gente tem uma cultura que a gente fala do propósito. O propósito da empresa foi montado para abençoar vidas. Abençoar vidas que a gente fala, não é só abençoar vidas de quem trabalha, mas é de quem vai, de quem frequenta. O nosso público é um público que ele é muito acostumado a servir. Ele serve a várias pessoas. E quando ele está dentro da nossa empresa, dentro da nossa loja, quando ele está dentro da casa dele, a gente tem que servir ele muito bem para que ele entenda que o serviço que ele vai receber lá, ele possa retransmitir para os seus outros que ele vai servir em determinados outros lugares. Então, quando você começa, e principalmente quando você começa a ver que através do seu trabalho, através das suas decisões, através da sua escolha, você começa a fazer com algumas outras pessoas também começam a evoluir na sua vida, desenvolver de forma diferente, ter uma condição muito melhor. Eu não falo nem só condição social, eu falo uma condição geral. Sim. Uma condição de vida mesmo, uma condição intelectual, uma condição de que aquilo ali faz com que outras pessoas evoluam. Aí sim, aí você... aquela sua pressão e aquela sua vontade de desistir, ela se transforma e muda na vontade de evoluir e de crescer muito mais. Cara, muito bom ver isso, porque assim, muita gente às vezes entra no negócio ou quer entrar pensando só no dinheiro. É lógico que o dinheiro é importante. Fundamental. Mas somente ele estraga, não é não, Marcos? Estraga. Não tenha dúvida que estraga. Principalmente se você não souber o que fazer, como fazer e pior ainda, se você não tiver como usufruir daquilo que... do seu trabalho, do seu suor, né? Acho que sim, estraga. Acho que estraga. Gostei muito de ouvir. Falando um pouquinho agora do momento atual. Se você comparar a tua história de quando começou, lá em 84, né? 84, pô, é uma história. De lá para cá, você tem aí muitas mudanças, né? Plano Bresser, mudança de governo e tal. E a ascensão, o advento da tecnologia. A tecnologia hoje, para você, tem sido... interessante, você tem já entrado nessa onda, por exemplo, do e-commerce, já tem comércio eletrônico, as redes sociais. Me fala um pouco desse momento com relação ao papel, a importância da tecnologia para o Marcos e para a Abs Moda. Não, a tecnologia é fundamental, acho que não só para o Marcos nem para a Abs, acho que hoje não existiria mais nenhuma outra operação que você precisa expandir sem a tecnologia. Você não consegue ser onipresente em todas, então a tecnologia é um dos fatores primordiais para a manutenção do negócio. Acho que a tecnologia já não é mais uma escolha. A tecnologia é uma obrigação, é necessidade que todas as empresas têm. Claro, cada uma com seu formato, cada uma com um braço tecnológico que vai poder absorver, mas a tecnologia é fundamental. Hoje, todos os nossos sistemas é através de nuvem, através de tecnologia. Hoje, todos os nossos treinamentos vai muito através da tecnologia. Também como a parte de vendas, um braço da nossa empresa também é feito através da venda de e-commerce, através do WhatsApp, através do Instagram, através das redes sociais todas. E tecnologia já é quase tão importante quanto o próprio produto que você vai oferecer. Porque sem ela você não vai conseguir desenvolver e evoluir. O Marcos Pessoa aderiu às redes sociais, assim, qual a importância? Como é que você vê as redes sociais no teu caminho? Eu, particularmente, não sou muito usuário de rede social. A das coisas que eu mais uso realmente é o WhatsApp, porque é um meio de comunicação muito prático, muito fácil, tá? E o Instagram, principalmente para acompanhar mercado. O que eu mais uso tecnologia é para acompanhar mercado. E isso faz toda a diferença em termos de velocidade de informação. Marcos, não tem o TikTok? Não tenho TikTok. Vai ter quando? Não sei, acho que breve eu devo estar migrando aí também, aderindo a essa ferramenta. Eu faço essa pergunta de forma engraçada porque é natural que a gente, né, principalmente essa geração aí 40 mais, 30 mais... Sou 40 mais, sou 50. Estamos juntos nessa, eu tô 5'2". Então, essa geração nossa, né, e eu digo isso com propriedade, a gente é meio que avesso, né? TikTok e tal, porque eu tenho um filho de 14 anos que é meu personal TikTok, ele entende. E a gente às vezes fica um pouco avesso achando que é somente dancinha, mas não é só dancinha. TikTok está crescendo, é uma plataforma forte, é uma plataforma que vai vir aí cada vez mais pujante e vem batendo nas outras também, vai ficar tanto quanto. Eu faço parte da ABF, a ABF é a Associação Brasileira de Franchise, eu faço parte da diretoria, da parte de comunicação da ABF, e o TikTok hoje é muito mais usado de vendas do que o próprio Instagram.
Pelo menos a gente teve uma reunião Olha com só. a diretoria do TikTok nacional no Brasil. Ele já tem uma força maior de venda do que o próprio Instagram, através da ferramenta do TikTok. Olha só, isso é um dado importante aí. Ou seja, TikTok não é só dancinha, não é isso? Então, assim, e se a gente fizer o TikTok e não quiser dançar, também não tem problema, né? Acho que não, não, de jeito nenhum. Marcos, você além do trabalho, além dessa dedicação sua no negócio, no seu core business, tu costuma fazer o que mais, assim, em termos de esporte? Tem alguma coisa assim que sim. o que é que tu gosta de fazer? Sempre faço minha atividade física todos os dias pela manhã antes de trabalhar e participo do time da gente de Alagoas, da OAB. A gente participando de campeonatos, os campeonatos da gente de futebol. Boa. E gosto, de vez ou outra, quando eu tenho tempo, já estou um pouco mais. Mas eu gostava de pegar onda e tal, gostava de surfar. Massa, que Aí massa. hoje, bem menos, mas é Bem só menos. mais atividade física de mobilidade, musculação e o futebol, que isso aí é a paixão que não acaba nunca. Que acaba nunca. É. Ou seja, nem só de trabalho vive o homem, né? Não, nem só do trabalho vive. E uma das coisas também que nos orgulha bastante é a participação de alguns lados filantrópicos e sociais. Acho que Boa, cada fala um sobre deve isso. fazer a sua parte. A gente participa de um instituto, que esse instituto foi montado há uns 20 anos atrás. Meu pai e mais alguns amigos, chama Instituto Cidadão Lagoa Mundaú, que fica na Vila Brejal. Que massa. Velho. E isso aí foi o nosso bairro de criança, de infância, e a gente tenta retribuir de alguma forma. Hoje a gente massa. atende 130 crianças que têm educação integral, de 7 da manhã às 5 da tarde, e eles ficam o tempo todo no instituto, na escola. E isso aí é uma forma que a gente busca com alguns amigos, com algumas outras empresas, para poder devolver um pouco do quanto Papai do Céu foi tão generoso conosco e tentar mudar um pouquinho essa realidade que é muito dura, é muito difícil. Muito difícil. Se alguém quiser participar, fiquei curioso agora, achei muito interessante. Se alguém quiser participar, algum empresário, algum empreendedor desse projeto, as portas abertas? Portas abertas, é um instituto aberto a todos que queiram participar. A gente está finalizando uma parte documental dele, que de repente alguma empresa maior queira participar e depois abater no seu imposto de renda. Acredito que até o final do ano a gente está com essa documentação toda finalizada. Isso era um dos empecilhos aí que de uma parte informal, mas que hoje é totalmente tudo formalizado. Inclusive, todos os alunos eles estudam iniciam com pré e vão até o 9º ano. Tá? São turmas diversas, com idades diversas disso daí. Então, finalizamos toda essa parte da documentação. Pode fazer isso. O Instagram do Instituto é Instituto Cidadão Lagoa Mundaú. Instituto Cidadão Alagoas... Lagoa Mundaú. Tá. Instituto Cidadão Lagoa Mundaú. Que Isso. massa, velho. Que massa. Eu acho que é muito interessante. Marco, já caminhando para a nossa reta final, mas ainda eu quero te ouvir mais. Eu tenho certeza que tem muita coisa guardada aí, que se a gente puxar vai saindo muita coisa boa. E eu quero deixar o gostinho de quero mais para você depois ir lá no estúdio. Será uma alegria. Gravar será com uma a alegria. gente, com mais tempo, com mais... Pra gente inspirar pessoas. Porque, ó, é interessante. O que você tem dentro de você, e se tem muita coisa boa, eu te garanto, inspira as pessoas. A tua história, e aí o pouco que eu já ouvi aqui, caramba, inspira. A história do teu pai aí, o Abdias, que teve esse início. Imagine o cara pivotar, virar o jogo, tá desde 84 até hoje aí atuando. Isso aí inspira. Muita gente precisa saber disso. Entendeu? Muita gente que acha que a vida não tem saída, muita gente que acha que é impossível. Tá aí o exemplo. Entendeu? E você falando aí cada momento, e eu me recordei da minha história também. Eu ganhei a minha primeira máquina de datilografia em 83, um ano antes. Tenho essa máquina até hoje, que foi onde tudo mudou a minha história. Comecei a ganhar dinheiro ali, com 11 anos. E até hoje, graças a Deus, nunca parei de ganhar dinheiro. Nunca, nem de ganhar, de faturar. Isso até é bacana, hoje. né? Isso é muito legal. Você saber onde você quer chegar, onde você vai, você nunca esquecer as suas origens. Sim. Acho que isso é o primordial. Então, sua máquina, de repente, algumas outras pessoas com alguma outra ferramenta, Sim. e que lembra disso até Lembra. hoje, sabe a dificuldade. Acho que a gente dá um pouco mais de valor quando a gente... Dá. Quando a gente Dá. vem com uma dificuldade maior assim e vai superando, a gente lembra cada suor, cada Sim. choro, cada lágrima, cada sofrimento para poder chegar onde a gente hoje, graças a Deus, conquistou, né? Exatamente, Marcos. Eu ganhei essa máquina, eu nasci num bairro bem simples aqui de Maceió, não por isso menos importante, mas lá no Santo Amaro, e eu ganhei de papai essa máquina e eu comecei a trabalhar ali com 11 anos e com 15 eu fui contratado por uma empresa por conta dessa máquina, porque eu era um excelente datilógrafo. Fui operador de telex,
Entrei com 15 anos, saí com 40 anos, 25 anos depois. E de lá para cá, pivotei em várias outras operações e estou aqui hoje numa praça pública de um shopping, do maior shopping de Maceió, ao lado do empresário visionário, batendo um papo. Olha só. Então, assim, só temos a agradecer a Deus. Deus é muito bom com a gente. A gente, às vezes, é que não consegue agradecer. Aproveitando que por falar em Deus, eu faço a pergunta: espiritualidade para você, Marcos? Acho que é tudo. Acho que a partir do momento que você esteja bem com você, esteja bem com Deus, esteja com a sua espiritualidade em dia, vai fazer com que você tenha muito mais disposição, que você tenha muito mais paz dentro de você, para que você consiga transmitir essa paz. Isso é fundamental. Tem uma passagem, eu não me lembro agora, se eu não me engano, acho que é Provérbios, que ela dizia que isso me marcou muito uma vez que eu escutei e mudou um pouco, que aqueles que andam no caminho de Deus, até seus inimigos sentem paz quando está do lado dele. E isso é fundamental e a gente tenta sempre buscar isso, buscar o caminho. É verdade. Cara, que mensagem. Se eu parasse por aqui, já estava extremamente satisfeito. Essa sua passagem bíblica, ela é exatamente o que acontece. Quando a gente está no caminho de Deus, coisas boas acontecem. Até quem está ao nosso lado sente isso, não é? Até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos. Eles percebem isso. Marcos, você é uma pessoa otimista. Como é que você se vê? Como é que você vê o futuro aí? Daqui a 3, 4, 5 anos, como é que você vê você, seus negócios, esse mundão que estamos vivendo aí? Como é que você se vê? É uma pergunta, não é uma pergunta fácil, é uma pergunta difícil, né? O nosso Brasil ele vem passando por muitas mudanças, muitas distorções, algumas coisas. Acho que não tem um lado certo e um lado errado, mas o que a gente sempre tem que fazer é trabalhar. A gente tem que sempre buscar o trabalho, sempre tem que buscar. Tem alguns momentos mais favoráveis, outros momentos menos favoráveis. A gente tem a nossa ideia de como é que pode ser o desenvolvimento. E para a gente, acho que o maior desenvolvimento que pode acontecer no país é a sua população trabalhando. Eu aprendi com um grande mestre que eu tenho, que é um amigo irmão, que é um cara que eu acompanho muito, que é o Kennedy. Kennedy é o dono da Madeiras do Brasil. Sim, conheço. Que é meu grande amigo, uma pessoa excelente. que... Um abraço, Kennedy, para você. Um exemplo de profissional aí, de empreendedor, inclusive. Né? Exatamente. E a gente participa junto lá da Associação Comercial. E ele diz uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele diz que a palavra não é dele, mas ele sempre fala essa palavra e é muito bacana. Ele fala que eu nunca vi ninguém dividir pobreza, só divide riqueza. Então, a partir do momento que a gente aprende a desenvolver, aprende a dar oportunidades, aí a gente vai ver o nosso país cada vez mais no local onde ele merece estar, desenvolvido, crescendo e dando oportunidades para que a sua população possa ter uma dignidade maior de sobrevivência, de vida, e não para si e para toda a sua família. Muito bom, estamos aqui no TheCast, edição especial, episódio 300. Estamos aqui com Marcos da Abis Moda, um papo muito gratificante, muito interessante. Marcos, te convido para você conhecer melhor a Destrava, conhecer melhor o TheCast. Nós estamos aqui ao lado, no Norcom Empresarial, no 5º andar, na sala 510. Temos uma estrutura interessante e que esse papo pode ser melhor explorado ainda. Mas eu quero te agradecer e deixar contigo a palavra para você fazer as suas considerações finais, os agradecimentos e, de repente, falar de alguma coisa diferente que não foi tocada aqui, alguma cereja do bolo. Fique à vontade para os seus agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer esse convite, achei muito bacana compartilhar um pouco aí dessa ideia, compartilhar um pouco aqui da nossa alegria de estar fazendo parte aqui desse empreendimento e lhe parabenizar por esse momento, para deixar essa conversa ser mais democrática, que às vezes dentro de estúdio a gente não tem a dimensão de como uma conversa, um podcast pode ser democrático. Parabéns por esse empreendedorismo, parabéns aí pela sua evolução e a gente é uma prova viva de que uma simples máquina de escrever pode se transformar no futuro. Parabéns, Gelson. Muito obrigado. Muito bom. Marcos, eu te agradeço também. Dizer que as portas estão abertas realmente e aqui é um exemplo diferenciado da gente fazer um podcast aberto com o público, as pessoas passando. E eu não tenho dúvida que a tua história vai longe. Vai ficar no YouTube, no nosso canal. Vou disponibilizar para você também. Vamos fazer alguns cortes para colocar nas redes sociais e muitas pessoas vão ouvir. E as palavras têm poder e não voltam vazias. Isso é verdade. Então, assim, o que você deixou aqui é um legado. Aproveite para mandar um abraço para o seu pai, que é uma pessoa muito conhecida. Não o conheço pessoalmente, mas conheço da história já, o Abdias. Um abraço para você, Abdias. Está aí o exemplo, o legado que você está deixando e a semente está plantada. Muitas gerações vão acompanhar. Não é isso? Se Deus quiser, amém. Muito agradecido. Muito obrigado. Um abraço.